Bom dia, tudo bem? Deus abençoe. Desculpa o atraso, mas hoje é um daqueles dias, um daqueles dias em que você acorda muito cansado e tem vontade de dormir de novo, sabe? É hoje. Então você não, meu Deus do céu. Meu Deus. Ai, Jesus amado. Irmão, você está preparado aí? Tá preparado? Ai, Jesus amado. Meu Deus do céu. Deixa eu abençoar você. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, a tua vida. Deus abençoe tudo que você tem, tudo que você faz. Seja abençoado em nome de Jesus, tá? Hoje é quarta-feira. Hoje é dia 28 de maio de 2025. Agora são 9 horas e 49 minutos. Horário de Brasília. A gente vai ler hoje o que, Gabriel Jean? A gente está no 16, a gente leu o capítulo inteiro, mas você foi até o 14, né? Até o 15 ali, né? Vamos ficar no finalzinho aqui, no ID de Jesus, né? Vamos ficar aqui no ID de Jesus, ó. Verso 15 diz assim, ó. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça e quebrantar o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita palavra do Senhor para nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Desde ontem o Espírito Santo tem me incomodado, e quando eu vejo, leio, falo sobre a notícia, me causa uma sensação muito ruim. Ontem saiu uma notícia no jornal. Eu estou falando sobre ir e pregar o evangelho a toda criatura, tá? Verso 1 aqui, ó. Verso 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Escuta aqui você. Você que mora na Europa, escute isso aqui. Ontem aconteceu um fato inusitado na Alemanha. Você sabe que a Alemanha nasceu o protestantismo, né? Você deve saber disso. Martinho Lutero, um padre alemão, né? Você sabe disso muito bem, né? Martinho Lutero, um padre alemão, e ele passou por dificuldades na sua vida, não concordava com o papado. Eu esqueci a palavra, agora fugiu da minha mente, que me perdoe, mas o Papa como sendo o centro político do poder do mundo. E ele então discordou da exegete papal, que é exegete, pastor, da interpretação da Bíblia do Papa, quando eles vendiam as indulgências para fazer a Catedral de Pedro, e se levantou e ali se rebelou contra os caras, assim, protestando e criando uma dissidência da Igreja Católica, fazendo então a segunda cisão na igreja, né?
primeira foi no ano 1000, mais ou menos, onde a Igreja Católica Apostólica Romana se dividiu quase que 50% entre Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica... olha a minha cabeça como é que tá, né? A outra, né? Desculpa, eu não lembro agora. E eles se dividiram em duas, né? Passou aí mais 480 e poucos quando começou, daí foi para 93, depois 95, depois 97, quando aconteceu de fato a segunda cisão, onde ficou a Igreja Católica Apostólica Romana e a igreja protestante, né? Que começou com a luterana. Infelizmente virou essa desgraça que é hoje, né? Mas tá bom, não tem problema. E ali houve então uma tradução do texto da Bíblia, né? Da Septuaginta, com o João Ferreira Almeida, que também é 1500. A dissonância, né? A Igreja Católica então ali aplicou os livros apócrifos para combater isso e tal, enfim. E virou uma guerra, virou uma guerra política religiosa, né? Tá bom. Mas veja que o evangelho, o protestantismo, ele nasceu na Alemanha ortodoxa. Obrigado, Annelise. Isso, Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Foi a primeira cisão, né? Romana e ortodoxa. Então ali aconteceu a cisão e a igreja evangélica nasceu na Alemanha. Entendeu? Olha que legal. Letícia Silveira, bom dia, Pai do Senhor. Como o Senhor nosso Deus ontem falou, Ele fez. Abriu meus olhos e meus ouvidos e me mostrou e viu o pastor tomando guaraná e comendo churrasco, vendo pelas janelas os acontecimentos. Amém, Deus te ouça. Então ali na Alemanha nasceu o protestantismo, a igreja que a gente conhece. Eu acordei, mas a minha alma está dormindo, né? É bem isso aí mesmo. A igreja que a gente conhece nasceu na Alemanha em 1500, certo? E ali o evangelho se propagou. Então a Alemanha foi o primeiro país protestante do mundo. E você veja a importância espiritual que a Alemanha tem. Entendeu? No X não está transmitindo, Gabriel, que só está comentário do Facebook. E a primeira igreja evangélica do mundo começou na Alemanha. Veja que interessante, é um fato histórico isso, né? Tá, Antônio Edmilson, bom dia, obrigado pela tua oferta, Deus te abençoe. É um fato histórico. A primeira igreja evangélica do mundo, da história, agora veio. Começou na Alemanha. Agora, o evangelho morreu na Europa. Escute aqui a revelação que o Espírito Santo me deu. O evangelho morreu na Europa. Agora que eu estou vendo os comentários de vocês aqui, não estava aparecendo para mim. Estava aparecendo só do Facebook. Vocês estão no mesmo lugar aqui. Mas agora eu estou vendo vocês aí, galera do X está aqui. Agora apareceu, Dani. agora estou vendo. E ontem, e eu quero que você preste atenção nisso aqui. Sandroca tá de parabéns hoje, guria. Pena que você tá longe, né? Pra não fazer um bolo pra nós, né? Não, nós ia toda a tropa aí comer um bolo, tomar guaraná. Eu não sei por que tinha sumido aí, mas tá de boa aqui. Agora apareceu vocês aqui. Não tinha colocado. O Gabriel não tinha colocado os comentários de vocês aqui. Foi o Gabriel Cagalhão aqui. Então você veja o que o Espírito Santo falou para mim. A Alemanha começou o evangelho em 1500 e o evangelho lá morreu.
Eu sei que existem igrejas evangélicas na Alemanha. Inclusive, nós temos várias ovelhas da nossa igreja que estão na Alemanha, que são da Alemanha, várias da igreja virtual, né? Então a igreja está na Alemanha, ok? Mas há uma ação espiritual onde iniciou na Alemanha. E eu quero ver se todo mundo vai entender meu raciocínio perfeitamente. E eu vou dizer uma coisa para você, igreja, escute isso aqui, isso é uma palavra profética. A igreja evangélica de Jesus Cristo vai renascer na Europa, na Alemanha. É que eu tô vendo, não era aqui a Sandroca falar, ela me cobrou, por isso que eu falei. Você tem que me cobrar aqui, senão eu esqueço. Eu não lembro nem do da minha mulher, imagina do de vocês, né? Então não me cobra não, que eu esqueço mesmo. Escuta aqui, irmã. Ah, não tô de topete, irmã. Aqui é totalmente perto, assim, né? Agora, fica me cobrando. O evangelho, escuta o que eu tô falando pra você. Cláudia Beda, escuta isso aqui. Quando eu vi uma notícia ontem na TV russa, escute isso. Ontem eu vi uma notícia no jornal russo. Pastor, você assiste o jornal russo? Sim. Eu vejo no Sputnik. Tá? Sputnik. Escuta aqui, ô Manu, você para de fazer esse vitimismo aí, que eu vou pegar uma ripa, vou dar nas tuas costas. Pode parar. Você é prima da Marina Silva, é? Manu Cirino Silva? Pode parar com esse espírito aí. Escuta isso. Eu lendo ontem, os jornais russos, escute isso aqui, estão pedindo que o governo russo faça um ataque com mísseis preventivo na Alemanha. Escute isso, irmão. Atenção, você que mora na Europa, eu estou falando isso faz tempo. Atenção. Escute isso aqui. A Alemanha ontem liberou a... Como é que é o nome do país ali do lado, que eu já esqueci também? Do lado da Rússia, que está na guerra? A Ucrânia, que recebeu mísseis de longo alcance, dizendo que eles podem usar os mísseis para atacar alvos russos. Longo alcance, né? Ou seja, vai atirar na Rússia, em Moscou, em outras cidades grandes, com os mísseis alemães. Esses mísseis, Sputnik é uma empresa de comunicação russa. Eles têm página em português. Você vai achar. O Google não divulga eles, então você tem que procurar, tá? Mas eles estão no X, eles estão no... Como é que é esse outro aí do Telegram? Eles estão no YouTube, eles estão em todas as plataformas, só que ninguém divulga eles, você tem que procurar, digitar lá Sputnik Media, você vai achar. E eu não me lembro como é que é o nome dos foguetes lá, Skandar, eu não sei bem como é que é o nome. E ontem, quando o chanceler alemão disse que estava liberando a Ucrânia a utilizar armamento alemão para atacar a Rússia de longa distância, né? A mídia russa começou a berrar ontem pedindo que a Rússia faça um ataque preventivo à fábrica de armamentos alemão que produz o míssil, que fica em Nuremberg, eu acho, não sei bem o nome da cidade, eu não esqueci agora, mas é uma cidade grande. Então a gente está na boca da Terceira Guerra Mundial, na boca. Entendeu? Na boca da Terceira Guerra Mundial.
né? Como o vosso pastor aqui já profetizou, já avisou, já falou faz tempo. E um monte de gente falou que não vai acontecer, que não vai ter guerra, que não é hora, que não é tempo, que não vai acontecer nada. Eu estou avisando vocês faz tempo que o troço vai explodir. Assim como eu estou falando que no Brasil a coisa vai explodir. Eu já avisei você, tá? O dia 15 de junho. Aliás, a partir de segunda-feira, né? A gente já vai ver as coisas acontecer. Entendeu? A gente já vai ver as coisas acontecer. Vamos ver. Entendeu? Vamos ver. E a gente lembra então do renascimento do Evangelho. Quando é que o Evangelho vem? Ele vem na luta. Ele vem no meio da prova. Assim como aconteceu na Síria. Né? Você vê hoje os caras lá que entraram lá, perseguindo cristão, perseguindo isso, perseguindo aquilo, mas a Síria hoje, né? Apesar de toda a perseguição, segundo os caras que moram lá, tá muito melhor do que era com Bashar al-Assad, que era muito pior, né? Enfim. Então, através das guerras entra o Evangelho. E a Alemanha, fazendo fronteira ali com a Rússia, praticamente, tá do lado ali, né, vizinha, entrando nessa treta aí, e ela vai entrar, vai ser aonde o Evangelho vai vir primeiro na Europa, renascer, na Alemanha. E o Senhor falou isso para mim, eu estou falando para você. Assim como Lutero, escute esse aqui, irmão, que eu vou te falar. Trouxe o protestantismo na Europa. O Putin vai trazer o evangelho da última hora e vai começar na Alemanha. Entendeu? Escute isso aí que eu tô falando pra você. E vou dizer mais uma coisa para você. A nossa geração, a minha e a sua, vai ver isso com seus próprios olhos. Eu digo as coisas, às vezes a pessoa não tem noção da dimensão das coisas que eu tô falando. Que nós vamos ver com os nossos olhos. Você lembra algum tempo atrás que eu falei para você isso? Que eu disse para você. Que no Brasil o Espírito Santo falou numa segunda-feira de oração. E eu falei isso para você, deve fazer um mês mais ou menos atrás. E eu disse isso aqui para você. Nós vamos ver com os nossos olhos a queda de um regime no Brasil e o renascimento de outro. Lembra o que eu falei para você? Aí vamos assistir com a televisão. Faz um mês atrás eu falei, hoje está começando, gente. Escuta o que Deus falou para mim. Nós vamos ver um regime político cair e outro levantar-se no lugar com os nossos olhos. Começa hoje, faz um mês que eu falei para você. Entendeu? Faz um mês que eu falei para você. Não é isso que eu te falei? E nós estamos entrando a partir de segunda-feira, nós estamos entrando no mês de junho, né? Junho, e se você prestar atenção nas notícias, eu não quero falar de política, e não estou falando de política, eu estou falando de revelação bíblica, né? Você vai ver já a partir de segunda-feira isso acontecendo diante dos teus olhos. É só você prestar atenção. Isso já está, já começou já. A queda do império já começou. Tá? Isso já começou. Você está começando a ver notícias pipocar agora. Por enquanto está no WhatsApp ainda, chegando notícia sobre o que os americanos vão fazer, que vão sancionar os ministros do STF, e que só tem 3 que vai ficar fora da sanção, que é o Fux e os outros 2 lá que o Bolsonaro colocou. O resto, todos os outros serão sancionados, que lá você já está passando, você já vai ver isso aí, segunda-feira começa, né? Eles já estão falando que antes do dia 15 chega as sanções,
que vão sancionar os delegados da Polícia Federal que andou prendendo todo mundo aí, que eram os machos, batia na porta, metia o pé na porta de todo mundo, prendeu todo mundo, fez tudo que fez, vão sancionar os generais do Exército, vão sancionar todo mundo. Todos. Vai cair o regime já. Entendeu? Daí eu não sei o que os caras vão fazer, se vão querer prender o Bolsonaro, se não vai prender, se eu não sei. E se sei também não vou falar. Que eu não estou falando política, eu estou falando de revelação. Entendeu? Então Deus está falando para nós exatamente o que vai acontecer, já está acontecendo, né? Isso já está acontecendo. Tem para sexta-feira que os agricultores do Rio Grande do Sul vão fazer uma paralisação, pode se estender para o Brasil inteiro, junto com os caminhoneiros, com todo mundo, né? Sexta-feira nós estamos vendo os sinais já, Deus está dando sinais da fogueira de julho, Deus já está dando sinal, Deus já está amontoando lenha, você talvez ainda não tenha percebido ainda. Talvez você ainda esteja dormindo em berço esplêndido e não tenha percebido ainda que os anjos já estão correndo e amontoando lenha para a fogueira de julho, né? Talvez você não tenha percebido ainda. Eu estou falando para você, faz 50 anos que eu estou falando para você, para de olhar para a campanha de 2026, ela está muito longe, eu não estou falando isso aqui, faz quanto tempo eu estou falando para você? Quanto tempo que eu estou falando isso para você? Tá todo mundo falando, a campanha de 2026, eu também acho legal a campanha de 2026, estou conversando com vários amigos meus que são políticos, que vão se candidatar, que eu quero apoiar para o governo, para o Senado aqui no Paraná, para deputado federal, para deputado estadual, tenho vários amigos, já estou conversando, sexta-feira eu vou conversar com uma amiga querida, que é deputado federal, que eu quero apoiar aqui no Paraná, enfim, né? Tranquilo, eleição 2026, só que o Brasil, do jeito que está, não chega em 2026. Eu já estou falando isso aqui faz tempo. Eu falo para vocês assim, ó, se preocupem se nós vamos chegar em julho. Eu estou falando isso aqui desde o começo do ano. Não é isso que eu estou falando? Você está me acompanhando todo dia. Tiago, obrigado. Deus abençoe pela tua oferta. Tiago Pinheiro. Né? Você tem que olhar para junho, para julho, não é para outubro de 2026. Então, isso aí está muito longe. Muito longe. Entendeu? Você tem que pensar se você tem teus remedinhos, tuas coisinhas em casa aí, porque se a paralisação começar sexta-feira e chegar aí sanção americana nos caras, vai dar você já sabe o que vai acontecer. Eu tô falando para você que os caras nos quartel estão tudo enlouquecido, tá tudo virado num girar, e eu tô contando para você todo dia isso aí, que tá acontecendo dia a dia. Quem não tá acompanhando nada, não vê, não presta atenção, porque tá vivendo sua vida, não olha nada, mas você que me acompanha, eu tô mostrando as notícias para você todo dia, e eu falo para você, presta atenção nessa notícia, você tá ligado já do que eu tô te falando. Entendeu? Elaine Kaminski, parabéns, querida, Deus abençoe. Deus abençoe você também, Carlos Kaminski, obrigado. Né? Eu mostro a notícia para você, estou te apontando, falando, presta atenção aqui, ó. Ela está te contando o que eu estou te falando. Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque vai haver, irmão, uma explosão da igreja, escute, mas é uma explosão no sentido, não é no sentido literal. A igreja de Jesus Cristo vai dar um salto, eu já falei para você que a gente ia ver muita coisa, que Deus ia abrir os olhos de todo mundo. Veja, eu estou no texto aqui, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Né? Então, a gente está prestando atenção, na igreja, nós estamos vendo a expansão da igreja evangélica, a gente está vendo a expansão dos dons do Espírito Santo, nós estamos vendo a expansão do poder de Deus, nós estamos vendo a expansão, Deus está dando sonhos, Deus está dando revelação, Deus está mostrando as coisas para vocês. Você não precisa mais correr atrás de um profeta como você fazia antes. Hoje você ora e Deus te dá um sonho de revelação. Hoje você aprendeu aqui com o pastor a orar, ou aprendeu com o teu pastor, ou você aprendeu sozinho, não importa, né? Não estou aqui querendo ser o dono da bagaça, não, né? Eu sou apenas um dos que está encaminhando, que está falando, que está chamando, que está trazendo você, está abrindo seus olhos, está despertando, está mostrando para vocês
Entendeu? Tô te mostrando os sinais, eu vejo a figueira, eu mostro para você, falo, olha aqui a figueira, tá vendo? Ela tá brotando. A Bíblia diz que quando ela brotar, tá perto de chegar a primavera, né? Vamos comer fruto. Olha aqui, eu mostro para você já prestou atenção. Quando eu tô te mostrando as notícias no desdobramento, eu falo, gente, ó, presta atenção nessa notícia aqui, ó. Se liga, ó, presta atenção, eu sou até chato. Que é o que tá no jornal, eu tô te mostrando. Entendeu? E quando você começa a prestar atenção e ver o que realmente os caras estão falando naquela notícia, o que aquela notícia está contando para você, você começa a perceber o que está acontecendo e ninguém percebe, porque as pessoas não prestam atenção. Não é? As pessoas não prestam atenção. Agora, você pode ter certeza que o pessoal que está na Alemanha, por exemplo, eles estão se preparando já, a igreja. Por quê? Porque Jesus está avisando. O pessoal que está na Polônia, os crentes, o irmão disse que o evangelho nunca morreu na Polônia. Polônia é o país mais cristão da Europa, católico romano. Né? O protestantismo entra lá, mas ele é fraco na Polônia. Mas agora vai entrar forte. Entendeu? Não é isso aí, Renata Ribeiro? A Renata o comentário da Renata é adequado. É engraçado que as duas guerras mundiais começaram na Alemanha. E a Alemanha que começou o extermínio dos judeus. E vai começar a terceira na Alemanha de novo. Você acha coincidência? Não é coincidência. Entendeu? Não é coincidência. Não é? Não é coincidência, irmão. Então, o Senhor, ele está trazendo para nós isso. Então ele está dizendo que o evangelho ele deve ser pregado para toda criatura. Então tem essa nova geração da Europa não conhece Jesus, a maioria. Porque eles não cresceram na igreja. Essa geração Nutella que existe hoje, ela não cresceu na igreja, ela não conhece Jesus. Ela não viu a pregação do evangelho. E esse texto precisa se cumprir para que Jesus volte. Nós estamos vendo a ação de todas as coisas correndo para a volta de Jesus. A gente está vendo isso. Então, para que Jesus possa voltar, para que se cumpra o tempo, o evangelho precisa ser pregado a toda criatura. Mas em muitos lugares o evangelho ainda não foi pregado, porque o evangelho não está mais lá. Então o evangelho precisa entrar lá. E como é que ele vai entrar lá se todo mundo é de esquerda, se todo mundo é progressista, não é? Se todo mundo está nessa cultura woke diabólica, o que vai acontecer? Vai ter que quebrar a cultura woke, vai ter que quebrar a cultura progressista, vai ter que quebrar a cultura islâmica para que o evangelho de Jesus Cristo entre ali, seja pregado, as pessoas ouçam o evangelho para que se cumpra a palavra para Jesus voltar. Entendeu? Para Jesus voltar. Então nós vamos ver, né? Nós vamos ver que Deus ele vai chacoalhar a Europa. Escuta isso aí. Deus ele vai chacoalhar o Brasil. Chacoalhar o Brasil. Deus vai chacoalhar a Europa. Deus vai chacoalhar a China, Deus vai chacoalhar o Japão. Como? Guerra. Com a guerra. Não se engane, irmão. Não se engane. Entendeu? Deus vai chacoalhar a América, né? Americano vai chacoalhar os caras como, pastor? Guerra. Guerra, irmão. A guerra vai vir em todos os países, em todos os lugares. Ninguém vai ficar fora. Entendeu? Beth Vieira, pastor, como ficará o Reino Unido? Eu já falei que a Inglaterra vai ser um dos países mais atingidos na guerra, a Inglaterra. Aliás, é o alvo prioritário da Rússia, né? Porque vai ser o principal país a reagir. A França. O pau vai torar, irmão. Não tenha você dúvida disso. Ontem houve uma declaração do Macron, não sei se você viu, o presidente da França, dizendo que o povo francês tem que se preparar para uma guerra com a Rússia. Cara, isso está acontecendo lá. Eles estão falando no jornal.
Entendeu? E você não acompanha porque você não vê, mas vê o Sputnik. Falando pra você, siga os caras. Siga no X os caras. Me parece que em algumas plataformas arrancaram eles, mas você consegue em outras plataformas aí. Você consegue seguir eles, o jornal deles. Eles estão te mostrando, tem no Brasil aqui, Sputnik Brasil, você vai conseguir achar. Entendeu? E nós, a nossa geração, vai viver isso. Nós vamos viver, nós vamos ver isso. Entendeu? Nós vamos viver, nós vamos ver, nós vamos participar disso, nós vamos ver Jesus voltar para buscar a igreja. Então nós com os nossos olhos, irmãos, veremos todas essas coisas virem sobre todos. E através disso, o Senhor então está levantando uma igreja poderosa, cheia de poder, cheia do Espírito Santo. Por isso que você está recebendo seus dons. Por isso que você está sendo cheio do Espírito Santo. Por isso que Deus está te capacitando. Entendeu? Por isso que Deus está capacitando você. Por isso que Deus está te levantando. Por isso que Deus está te dando dons. Por isso que Deus me trouxe aqui para estar orando, para estar falando o Evangelho, para Deus estar levantando profeta, para Deus fazer cultos como Ele fez ontem, onde Deus está abrindo espiritualmente os olhos do povo, os ouvidos do povo, onde Deus está acordando as pessoas, onde Deus está se provendo de profetas, de pregadores. Entendeu? Por que você acha que Deus está trazendo esse avivamento? Tem muita gente que falou, não vai acontecer um avivamento no Brasil. Cara, como assim? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Não tá? Já tá. Nós fazemos culto aqui na igreja online, que todo mundo diz que não existe igreja na internet. E Jesus batiza 80, 100 pessoas com testemunhos com o Espírito Santo aqui na internet. Se isso não é um avivamento, o que é? Você acha que Deus está avivando você para quê? Deus está te batizando com o Espírito Santo para quê? Deus está te dando dom de profeta para quê? Deus está ensinando o Evangelho para você para quê? Para você pregar o Evangelho? Para você ser testemunha de Jesus Cristo aonde? Dentro da tua casa? Redondo engano. Porque o que nós vamos viver, todo mundo vai ter oportunidade de pregar o Evangelho. E talvez você ainda não tenha percebido isso. Não é? Por que a nossa igreja é tão avivada? Por que Deus está fazendo tudo isso? Quantos pastores, irmãos, pastoras, obreiros de outras igrejas estão aqui com a gente todo dia de manhã, né? Estudando a Bíblia, e estão recebendo dons, e estão sendo avivados, e estão recebendo palavra, e estão aprendendo a Bíblia, e a gente vai trocando experiência, vamos conversando. Ou você acha que é comum a gente ter hoje aqui... Quantas pessoas? Eu não estou conseguindo ver. 500, tem 500 no Facebook. E aqui tem quantas? 1.000 pessoas. Tem 1.000 pessoas no X. Quase 560 no Facebook. Mais 61. 1.600. Mais aqui 9.000. 10.000 pessoas. Quarta-feira de manhã. 10h21. 10.000 pessoas estudando a Bíblia. Você acha que isso é normal? É isso que você acha? Você acha normal isso aqui que está acontecendo aqui agora aqui com nós? Aonde você conhece uma igreja que tem 10.000 pessoas no culto todo dia de manhã cedo? De manhã cedo, gente. Aonde você acha que no mundo tem uma igreja dessa? Eu te pergunto. E os caras falam que igreja virtual não existe? Que igreja virtual Deus não tá? Que igreja virtual os caras não tem comunhão? Eu te pergunto. Você acha por que você está aqui? Que nós estamos em 10.000 pessoas. Aponta para mim uma igreja no Brasil que faz culto de manhã todo dia com 10.000 pessoas. Só uma aponta para mim, além da nossa. Você consegue apontar uma para mim? Só. Né? Poderíamos dizer que a igreja virtual já é a maior igreja do Brasil? A gente não estaria errado. Né? Online é difícil.
Talvez até tenha, a gente não saiba, né? Mas todo dia de manhã eu acho que não. Né? Então, o que é? Por que Deus tá fazendo isso? Faz essa pergunta, por quê Deus está fazendo isso? Por que nós estamos aí ganhando almas e gente, Deus levantando, gente, e levanta mais gente e fazemos batismo aí e 100 aqui, 100 ali. A Manuela vai começar a viajar agora, fazer os batismos, vai batizar, tem 100 pessoas aqui, 100 ali, 100 acolá, mais 100 lá, mais 100 lá. Vai batizar um monte de gente esse ano. Em vários estados aí, a igreja crescendo, as pessoas sendo curadas, Deus fazendo milagre aqui na igreja virtual. Aonde tem? Talvez não tenha mais. Mas mesmo assim, Rogério Vieira, na Coreia do Sul, eles fazem um culto por semana. E o culto deles põe 30 mil pessoas, né? Uma vez por semana. A gente tem 50 mil pessoas que assistem ao nosso culto por dia. 50 mil, 48, 50 mil visualizações todo dia no nosso estudo. Todo dia. Entendeu? Eu acho que não tem para bater a nossa, não tem. Isso que a gente sabe que o YouTube aqui, ele tem um monte de trava no nosso canal e não deixa aparecer quem realmente tá aí. Você sabe disso aí, né? Não aparece. A verdade, né? Não notifica as pessoas. Então, apesar da perseguição que temos, né? Nós temos esse monte de gente aqui todo dia. Então, por que é que Deus está fazendo isso? Porque o pastor Sandro é bonito? Não. Porque o pastor Sandro é o melhor teólogo do mundo? Não. Porque Deus tem um propósito. Entendeu? E é bem isso, Tariano. Porque dificilmente alguém está assistindo sozinho. A maioria tem 2, 3. Então, na verdade, não são 10 mil, né? Não são. O pessoal tá lá no Salão do Pitó, por exemplo, deve estar nos 7, 8 lá. Né? O pessoal tá lá no espetinho do PP, deve ter uns 6, 5, 6. Tá todo mundo assistindo. E aonde o pessoal tá. Então daria facilmente pra gente multiplicar por 3 esse número de pessoas aqui. Facilmente, não estaria errado. Moema, obrigado, bom dia. Não estaria errado. Entendeu? Então, nós temos um propósito de Deus. Nós temos um propósito de Deus, que é receber o evangelho para que a gente possa transmiti-lo. Então veja aqui o que a Bíblia diz, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós já estamos fazendo isso. Aí no 17 ele diz assim, ó, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Nós já fazemos isso aqui, certo? Certo. Falarão novas línguas. Nós fazemos aqui também, certo? Certo. Pegarão nas serpentes. Isso nós não fazemos, né? Estamos fora. Isso a gente não faz. E se beberem alguma cor mortífera, e a gente já recebeu as picadas, coisas mortíferas, né? Que poderia estar adequado a isso. Não lhes fará dano algum. Glória a Deus por isso. Não fez. Né? E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E isso aqui nós fazemos também. Então a gente vê isso aqui. Nós já estamos vendo, a nossa igreja virtual, ela está completamente enquadrada dentro da palavra de Deus. Não é isso aí? Ó, o PP está dizendo que lá no espetinho do PP eles estão em 10 pessoas. Beijo para vocês aí, tá? Deus abençoe vocês. Então só no PP tem 10. Que é um aparelho, né? Entendeu, irmão? Então, a gente observa a igreja de Jesus Cristo se expandindo por um propósito, porque está chegando. Alain Pinheiro, bom dia, pastor Santos. Estou trabalhando no táxi e assistindo o culto. Ô, glória! Irmão? Entendeu agora? Até os corintianos, né, Júlio? Tudo aí, essa corintianada. Eita glória!
Olha isso. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então nós estamos indo pelo mundo inteiro. Tem um monte de gente nos Estados Unidos que está assistindo, no Canadá, no México, na Bolívia. É cheio de gente em todo lugar. Cumprindo-se a palavra. Né? Então, nós temos um propósito. Qual é o propósito? Você vai aprender o evangelho para você poder pregar o evangelho. Então, quando você for falar com as pessoas, você vai ouvir o que eu estou falando para você e você vai compartilhar isso. Isso é pregar o evangelho através do teu testemunho. Isso é a pregação do evangelho através daquilo que você aprende, você ouve. Então nós lemos a Bíblia, nós aprendemos a palavra de Deus, nós entendemos o que a palavra de Deus significa, nós passamos a conhecer o evangelho e assim nós nos transformamos em pregadores do evangelho. Não é isso aí? O pessoal de Portugal, está cheio de gente no mundo inteiro aprendendo para pregar o evangelho. Quando a Bíblia diz ide por toda a terra pregar o evangelho a toda criatura, nós estamos fazendo isso. Entendeu? Sacou, irmão? É isso aí, irmão. Então, nós vamos ver Jesus voltar. Nós vamos ver as guerras, rumores de guerras, nação contra nação. Nós vamos ver lá no Chile. Oi, Janete, beijo, Deus abençoe. Nós vamos ver isso acontecer. Nós estamos vendo o Brasil se levantar, se levantando, e nós vamos ver se cumprir a palavra profética de Jesus integralmente. Aquilo que foi profetizado acontecerá, e eu e você seremos testemunhas e veremos tudo isso acontecer. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo já está trazendo este avivamento. Aliás, eu quero avisar você que amanhã, quinta-feira, eu vou participar do podcast Eu Acredito de novo. Vou lá, tá? Amanhã, a partir das 8 horas da noite. Hoje nós temos culto em Blumenau. Atenção, Blumenau, pessoal de Santa Catarina. Tá? Hoje nós temos culto em Blumenau, tá? Lá no Clube Rivage, na rua 25 de julho, 907, Itupava Norte. Tá bom? Hoje estaremos em Blumenau. Vamos transmitir o culto também. Amanhã o pastor vai participar, já está rodando aí essa propaganda, os irmãos já colocaram para rodar no podcast Eu Acredito. Nós vamos transmitir pelo nosso canal aqui no YouTube também, tá? Beleza? Vamos transmitir aqui, então hoje você vai ter bastante atividade amanhã, vamos transmitir lá também. Ok? O pastor vai trabalhar muito. Deixa eu mostrar um videozinho para você do barracão do sítio. Como é que tá ficando? Olha aí, já estamos transportando as terças, ó. Ficou pronto. Isso aí é o nosso telhado. Olha o tamanho do nosso barracão lá no sítio. Trouxe o vídeo para vocês verem. 2 videozinhos de 1 minutinho só. Nosso barracão tá ficando pronto. Já vamos colocar o telhado sexta-feira. Vamos começar a colocar o telhado, ó. Isso aí é os guri. Já tá na escavadeira aí, é o Branco que tá pilotando a escavadeira, essa escavadeira da igreja, vocês sabem. Isso aí é o Negão que você tá vendo, os nossos funcionários lá no sítio. Estão ajudando aí o Alcides, os irmãos a transportar aí as terças de madeira. Esse é o tio Gerson, esse gordo que você tá vendo de chapéu aí, é o tio Gerson. Esse vídeo é de hoje de manhã aí, a galera tá transportando lá, já tá levando as terças para dentro do barracão, ó. Que o caminhão Moon que vem sexta-feira nós já vamos pôr o telhado. E a gente vai fazer culto lá no sítio também. Estamos preparando, ó. Olha o tamanho das terças, ó. O javali. Esse é nosso funcionário, Negão, javali, bolinha, bolão. O tio Gerson, o Branco, ó. Tá toda a equipe aí trabalhando. Olha a galera aí, tá empenhada, né? A gente montou isso aí tudo no sítio, montamos uma equipe lá, né? Entendeu? José, o Branco é o piloto da escavadeira, você sabe, né? Que o Branco é o cara da máquina. E a gente tá transportando aí para sexta-feira já colocar o telhado no barracão. E estamos metendo pau aí, né? Metendo pau sexta-feira. Já temos o tambor de diesel, olha ali, ó. Compramos um tambor de diesel agora, chegou essa semana também. Para a gente começar a comprar diesel direto da distribuidora, para pagar R$1 o litro mais barato.
Isso é a administração do pastor, né? O tio Gerson aí, xaropeando. Tá todo mundo empenhado aí em transportar as terças do telhado aí, né? O pessoal mandou o videozinho, tô mostrando para vocês aí que a gente tá empenhado, todo mundo. Olha o tamanho da terça, ó, do telhado. Viu? É grande pra caramba, o barracão ficou bem grande, graças a Deus, né? Deus deu vitória, ó, já tá pronto, o barracão vai só rebocar agora. Falta rebocar só, já tá pronto praticamente, já vamos pôr o telhado. E é benção pura sem mistura. Entendeu? Benção pura sem mistura aí, né? Tá? O aniversário vai ser em Guaratuba, tá bom? Tá beleza aí, Gabriel? Beleza? Vamos orar que o moço do gerador tá aqui na minha casa, ele vem terminar de fazer a ligação do gerador de energia aqui. E pra gente não ficar mais sem culto por causa da energia, né? Então nós colocamos gerador aqui em casa. O cara do gerador chegou aí, vai ter que desligar a luz para terminar. Tá bom, gente? Beleza? Vamos orar todo mundo aí? Fecha os seus olhinhos e vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, papai, pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui hoje na tua presença. Em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa nos dirigir, nos direcionar. Deus, eu quero abençoar cada obreiro, cada obreira que está comigo hoje. Que o Senhor venha avivar o seu ministério, a sua igreja, os abençoando em nome de Jesus, para que nós levantemos um verdadeiro exército para pregar o teu evangelho com poder e autoridade. É assim, Deus, que oramos e cremos no poder e autoridade do nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor e quando beberem dele sejam alcançados pelo seu milagre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo. De tarde a gente vem para o desdobramento e de noite a gente vai estar em Blumenau, tá? Culto de Santa Ceia em Blumenau. Deus abençoe vocês, galera. Até depois. Tchau.